Boa noite, irmãos. Graça e paz. O Senhor abençoe os nossos dizimistas, os nossos ofertantes. Eu aprendi algo há muito tempo e eu quero repetir para você, que eu não esqueci mais, desde o início da minha conversão, que Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo que você está ofertando na casa do Senhor, o que você está dizimando, você está colocando num solo fértil. Então toda semente você pode ter certeza que ela vai frutificar e vai dar muitos frutos na sua vida, em nome de Jesus. Você recebe isso? Amém. Diga amém com mais força. Amém. Boa noite, que eu não tinha dado boa noite, paz seja convosco. Muito bom tê-los aqui, amém? Amém. Nós vamos falar de novo. O tema da mensagem já está ali, me preparando para o fim. Eu tenho certeza que Deus tem falado muito ao seu coração. Se você esteve aqui semana passada, foi extraordinário o culto, apesar de que o clima, parece que os céus estavam bem densos domingo passado, mas nós cremos que em tudo isso tem um propósito. Cremos numa guerra que nós estamos. Na verdade, nós entramos nessa guerra a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós nos colocamos na linha de frente para lutar, para guerrear contra as forças do mal. Então semana passada o clima estava bem pesado, mas também a glória de Deus começou a se manifestar nas nossas vidas a partir daquilo que Deus fez em nós, amém? Amém. Nós vamos ler nessa noite o texto de Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 42. E eu preciso ler todos esses versículos, porque nós vamos falar bem deles. Nós vamos colocar bastante versículos bíblicos para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Nós estamos hoje comemorando o Dia das Mães. E o melhor presente, mãe, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua casa. Como o pastor disse, eu tive o privilégio hoje de almoçar com os meus filhos, apesar de que eu acordei cedo para fazer o almoço, enfim. Mas foi um dia muito agradável, um dia muito abençoado. Ganhei presente, a gente gosta, de ganhar presente. Mas o maior presente que você pode dar para os seus filhos, é claro que os filhos são presente para as mães nessa época, nessa data, mas nós, mães, temos a responsabilidade de abençoar a vida dos nossos filhos. Então, o maior presente que você pode dar aos seus filhos, como hoje é Dia das Mães, é claro que os pais também, mas o maior presente, mãe, que você pode dar aos seus filhos é ensiná-los, é prepará-los para o tempo do fim. Esse assunto, essa mensagem, essas mensagens que têm vindo a nós, são mensagens de extrema urgência e de extrema importância, para ficar bem inculcada na nossa mente e também guardada no nosso coração. O texto de Mateus 24, versículo 1 até o versículo 42, diz assim: Quando Jesus estava deixando a área do templo, seus discípulos vieram e queriam levá-lo para dar uma volta pelas construções do próprio templo. Se senta no seu lugar, pode ficar à vontade. Versículo 2: Porém ele lhes disse: Todos esses edifícios serão derrubados, e não será deixada nenhuma pedra em cima da outra. Quando é que vai acontecer isso? Perguntaram os discípulos mais tarde, quando ele se sentou nas encostas do Monte das Oliveiras. Que acontecimentos marcarão a sua volta e o fim do mundo? Jesus disse-lhes: Não deixem que ninguém engane vocês, porque muitos virão dizendo que são Messias, porque querem desviar a muitas pessoas. Quando vocês ouvirem de guerras que começam, isso não é sinal da minha volta. Elas devem vir, mas ainda não é o fim. As nações e os reinos da terra se levantarão uns contra os outros. Haverá fome e terremotos em muitos lugares, mas tudo isso será apenas o princípio dos horrores futuros. Então vocês serão torturados e mortos e odiados no mundo todo porque são meus. E muitos de vocês cairão novamente no pecado
e trairão e odiarão uns aos outros. E aparecerão falsos profetas que desviarão a muitos. O pecado andará solto por toda parte e esfriará o amor de muitos, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. E a boa nova do reino será pregada pelo mundo inteiro, para que todas as nações a ouçam, e depois virá o fim. Portanto, quando vocês virem a coisa horrível a respeito da qual falou o profeta Daniel, colocada no lugar santo, que o leitor tome nota. Nós falamos semana passada a respeito de Apocalipse 13, falando dessa coisa horrível. Falamos também a respeito de Daniel, capítulo 9, vamos falar um pouquinho. Essa coisa horrível que o texto aqui está dizendo é o anticristo que vai profanar o templo de Deus, vai levantar a imagem da besta dentro do templo, para que essa imagem da besta seja adorada. Daniel 9:27 fala sobre isso. Continuando o texto: então aqueles que estiverem na Judéia deverão fugir para as montanhas da Judéia. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem nem mesmo entrar em casa para arrumar bagagem antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar em casa para apanhar roupa. Ai das mulheres grávidas e daqueles que tiverem filhos pequenos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, porque haverá perseguição tal como o mundo nunca viu em toda a sua história e nunca mais verá outra vez. De fato, se aqueles dias não forem encurtados ou abreviados, a humanidade inteira se perderá. Porém, eles serão encurtados por causa do povo escolhido de Deus. Então, se alguém lhes disser: o Messias chegou em tal e tal lugar, apareceu aqui, ali ou naquela vila mais adiante, não acreditem nisso, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres maravilhosos, de tal maneira que, se possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Vejam que eu lhes avisei. Portanto, se alguém lhes disser que o Messias voltou e está lá no deserto, não se deem ao trabalho de ir ver, ou que ele está escondido em certo lugar. Não creiam nisso, porque assim como o relâmpago brilha pelo céu de leste a oeste, assim será a minha vinda quando eu, o Messias, voltar. E onde o cadáver estiver, ali os urubus se ajuntarão. Imediatamente depois da perseguição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua ficará negra e as estrelas parecerão cair do céu, e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente, aparecerá no céu o sinal da minha vinda, e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. As nações do mundo me verão chegar nas nuvens do céu com poder e grande glória. Enviarei meus anjos com o som de um poderoso toque de trombeta, e eles reunirão meus escolhidos os pontos mais distantes da terra e do céu. Agora aprendam uma lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que a minha volta está bem próxima. Então, finalmente, essa era terminará. Era quer dizer um período de tempo. O céu e a terra vão desaparecer, porém as minhas palavras ficarão para sempre. Mas ninguém sabe a data e a hora em que o fim virá, nem mesmo os anjos, não, nem ainda o Filho de Deus, só o Pai sabe. O mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, tal como foi no tempo de Noé. Antes da vinda repentina do dilúvio, o povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos. Assim será na minha vinda. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estavam cuidando dos seus trabalhos caseiros, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, estejam preparados, porque vocês não sabem em que dia o seu Senhor vem. Você pode dizer amém? Amém. Eu lembro que desde a minha
infância, eu ouço falar a respeito de arrebatamento. Desde a minha infância eu ouço falar a respeito da volta de Jesus. Eu ouço falar a respeito do fim dos tempos. E eu confesso para você que eu ficava, quando eu ouvia essas coisas, eu ficava apavorada, eu ficava aterrorizada quando eu ouvia falar do anticristo, de arrebatamento, da volta de Jesus. Até que a volta de Jesus menos mal, mas falar do fim do mundo, do fim dos tempos, falar do anticristo me dava um pavor muito grande. E eu me lembro também que a minha mãe dizia assim: a primeira vez que o mundo acabou em água, porque falando do dilúvio, e foi realmente assim que aconteceu. Mas ela dizia também, conversando, às vezes pensando alto, dizendo para si mesma, mas falando, eu ouvindo, mas dizem que agora a segunda vez que o mundo for acabar, o mundo vai acabar todo queimado, o mundo vai acabar em fogo. E de uma certa maneira ela estava certa naquilo que ela estava falando. Apocalipse capítulo 8, versículo 7 diz: e o primeiro anjo tocou a sua trombeta. Apocalipse fala de 7 anjos que vão tocar cada um uma trombeta, ou seja, 7 anjos, 7 trombetas. Aqui está falando de um primeiro anjo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 diz: porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. Não está falando só da terra. Tudo que houver no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Quando nós começamos a entender alguns textos a respeito do fim do mundo, quando nós começamos a entender algumas mensagens proféticas que a Bíblia fala para nós, é realmente amedrontador. Isso causa um certo temor no nosso coração, mas eu não posso dizer para você, porque seria hipocrisia, te dizer que a gente não sente um certo medo, além do temor de Deus que a gente já tem. A gente sente também um certo medo em ouvir sobre essas coisas, em falar sobre essas coisas. Mas apesar de tudo aquilo que a Bíblia fala para nós, apesar de tudo aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós vivenciamos nessa terra, as pessoas ainda, infelizmente, elas fazem piada com as coisas de Deus. Elas fazem piada, brincam com este assunto, que é um assunto tão sério e um assunto tão urgente. Na verdade, olhando hoje, se nós olharmos as redes sociais, quando nós ouvimos notícias, nós vemos que assim como no tempo de Noé, a Bíblia está dizendo para nós em Mateus 24, nós lemos, eu quero ler de novo. Assim como no tempo de Noé, as pessoas estão vivendo nos nossos dias hoje. As pessoas estão vivendo as suas vidas na correria do dia a dia. Elas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se essa história aqui fosse apenas uma simples história a ser passada de pais para filhos. Mas como nós cremos na palavra de Deus, como nós sabemos que Deus é verdadeiro, a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como nós sabemos que Deus é verdadeiro, nós também sabemos, nós temos certeza que essa palavra vai se cumprir. O texto de Mateus que nós lemos há pouco, versículo 37 até o 39, diz assim: o mundo estará distraído em banquetes quando Jesus voltar. O mundo estará distraído em banquetes, festas e casamentos, tal como foi no tempo de Noé, antes da vinda repentina do dilúvio. O povo não queria acreditar, o povo sabia que ia acontecer, mas eles não queriam ouvir, não queriam conversa sobre isso, porque uma vez que nós sabemos, nós nos tornamos responsáveis diante de Deus, a partir daquilo que nós aprendemos da sua palavra. Então aqui está dizendo, o povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e os levou a todos, ou seja, matou todo mundo, o mundo inteiro acabou. Assim será
na minha vida. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra, porque os sinais que nós temos visto, os sinais que Jesus estava ensinando para os discípulos aqui, quando eles perguntaram para o Senhor, quando será a sua vinda? Os sinais nós já temos visto há muito tempo, e todos esses sinais não são obra do acaso, não está acontecendo por acaso nesse mundo, não está acontecendo por acaso no nosso dia a dia. Nós sabemos que todos os sinais são a preparação para a volta de Jesus. Todos os sinais que Jesus disse aos seus discípulos que iriam acontecer e que já estão acontecendo, todos esses sinais têm um propósito. Nós temos visto notícias desses governos que estão vivendo verdadeiras ditaduras. O povo não tem mais voz ativa. O governo manda, ele ordena e as pessoas não podem falar mais nada. Isso não é só no Brasil, está acontecendo em vários governos no mundo inteiro. Nós temos visto corrupção, e não é de agora, é de muito, muito tempo. Pandemias, nós participamos de uma pandemia agora, entramos nessa pandemia do Covid. Os nossos filhos passaram por ela, foi um tempo terrível, um tempo de trevas. Fora os pecados, irmãos, os pecados estão horrendos, a situação estão terríveis, de tantos pecados que têm acontecido, e as pessoas têm infelizmente normalizado o pecado. Tudo isso está sinalizando para o fim, tudo isso está sinalizando para a volta de Jesus. É como se tivessem letras escritas através de cada fatalidade que está acontecendo, através de todos os problemas que têm acontecido no mundo. Está gritando para nós como se tivessem holofotes dizendo: Jesus está voltando, está próxima a vinda de Jesus. Os próprios discípulos, quando Jesus disse para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, quando eles estavam mostrando o templo, então eles perguntam para Jesus, eu quero voltar com você no texto. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ouvireis de guerras, Jesus dizendo, e ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Veja que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Nós, estudando essa palavra, nós vemos muitas especulações, muitos pastores, muitos líderes, muitos teólogos. Existem muitas especulações quanto a quando será o fim do mundo. Eu lembro que antes de chegar o ano de 2000, as pessoas diziam que o mundo acabaria no ano de 2000. E é lógico que a gente espera os sinais da vida de Jesus, e você vai aprender nessa noite a observar os sinais, de onde virão os maiores sinais. Esses são sinais, sim, do fim dos tempos, mas Jesus está dizendo, ainda não é o fim. Vão acontecer essas coisas que já vem acontecendo há muito tempo: fome, guerras, pestes, doenças terríveis que têm aparecido, que não tem nem causa de onde está vindo, estão estudando ainda, mas Jesus está dizendo, ainda não será o fim. Ele disse isso para os discípulos, e você vai aprender nessa noite quais os sinais você precisa observar. Então, no ano de 2000, antes de chegar 2000, nós ficamos meio que apreensivos, porque as pessoas estavam indo para as montanhas, algumas pessoas construindo lá hortas, fazendo lá suas casas, dizendo que o mundo iria acabar no ano de 2000. Então, existem muitas especulações, e o mundo não acabou no ano de 2000. Nós estamos ainda aqui nessa terra. Então, as pessoas especulam sobre quando será o fim do mundo, quando será o fim dos tempos. Alguns estudiosos dizem que o ano de 2025, esse ano que nós estamos, deverá ser o ano do conserto. Eu acredito que a partir do momento que nós temos consciência do sacrifício de Jesus, que nós temos consciência de que Jesus veio e morreu por nós na cruz
para nos remir da culpa, para nos remir do nosso pecado. Eu acredito que quando nós temos a consciência dessas coisas, nós devemos urgentemente voltar a nossa vida completamente para Jesus. Quando que eu tive consciência de Jesus, o que Jesus fez por mim no ano de 2025, então agora tem que ser o meu conserto. Quando que eu tive a consciência há 30 anos atrás, então naquela época eu já tinha que começar um conserto e voltar a minha vida para Jesus a partir daí, todos os dias. Então todo o tempo, em todos os dias que nós vivemos, nós precisamos fazer uma autoanálise de nós mesmos e mudar a nossa vida e voltar a nossa vida para Jesus. Nós precisamos, irmãos, como disse o tema da mensagem, nós precisamos nos preparar para o fim. O que eu estou falando é uma verdade, o que eu estou falando aqui é uma realidade da Bíblia para nós. Então 2025 é o ano do conserto. É muito bom pregar essas coisas na virada do ano, que as pessoas estão animadas, ganhando presente, época de muita comida, aleluia. O ano que vai entrar agora será 2026. O ano que vai entrar agora é o ano do conserto, glória a Deus. Então algumas pessoas dizem que 2025, mas se você entende que Jesus veio, que Ele morreu na cruz por você, que Ele ressuscitou ao terceiro dia para tirar a culpa do pecado da sua vida, para te dar a oportunidade de ter uma mudança de vida, você já deveria lá atrás ter voltado a sua vida completamente para Jesus. Lá atrás deveria ter sido o seu tempo de conserto com Jesus. Mas se você não fez isso ainda, você pode fazer nessa noite, nesse ano de 2025. Então, queridos, pela estimativa de interpretação teológica de alguns teólogos, que têm estudado sobre o tempo do fim, pela estimativa desses teólogos que têm muito mais entendimento do que eu, é claro, nós entramos em contagem regressiva para o fim. Eles dizem que, observando os sinais, alguns deles dizem, não todos, porque tem várias linhas teológicas, alguns deles dizem que o mundo em que nós vivemos chegará no máximo a 2030. Sendo assim, faltam 5 anos para esse mundo acabar. Segundo esse estudo de alguns teólogos, nós temos no máximo até 2030 para viver nesse mundo. A partir disso, nós vamos ser arrebatados dessa terra. Independente se é verdade ou não, eu estou me preparando. Independente se é verdade ou não, eu estou preparando a minha casa, eu estou preparando meus filhos, e eu estou trazendo para você essa palavra para um despertamento. Mas se for verdade ou não, que o mundo chegará no máximo a 2030, de qualquer forma, eu creio, estudando um pouquinho, uma linhazinha, porque são tantos estudos que a gente fica quase louca, são tantas linhas, mas todas param aqui. Israel é o maior sinal escatológico para o fim dos tempos. Nós observamos muito esse tempo de guerras, terremotos, fomes, como Jesus disse aos discípulos, mas Ele disse: ainda não é o fim. Já vivemos todas essas coisas, gerações se passaram esperando e pregando sobre o fim dos tempos, dizendo que Jesus estava perto, que Jesus estava chegando. Algumas pessoas até fazem piada, porque isso foi falado tanto, da mesma forma que se fala, Jesus te ama. Da mesma forma que alguém chega para nós, querido, Jesus te ama. As pessoas hoje ouvem, mas não querem dar ouvido, aprofundar a sua vida nesse Jesus te ama, porque Ele te ama realmente. Da mesma forma, nós ouvimos tanto falar do fim do mundo, que muitas vezes as pessoas, algumas delas, ou talvez a maioria delas, não levam mais tão a sério. Mas eu quero que você aprenda nessa noite que Israel é o maior sinal escatológico para o fim do mundo. Tudo que você quiser saber sobre os sinais
da volta de Jesus, você precisa olhar para as notícias a respeito do povo escolhido de Deus, do povo de Israel, dos judeus. E os sinais que nós devemos observar, um deles é a perseguição do povo judeu, ou o antissemitismo. Você deve ouvir falar bastante sobre isso. Essas perseguições, elas têm afunilado o povo de Deus a voltar para Israel. Pessoas de muitas nações, nesse tempo agora que passou, incluindo o Brasil, e eu achei um absurdo as entrevistas que eu estava vendo. Tinha algumas que eu não queria nem ver. É tão horrendo, é tão terrível ouvir algumas pessoas aprovarem um massacre que o grupo terrorista Hamas fez lá contra o povo de Israel. Irmãos, é terrível ouvir pessoas dizendo: eles mereceram o que eles passaram. Bebês foram degolados, mulheres foram estupradas, as pessoas foram massacradas, foram fuziladas, jovens foram fuzilados. No dia 7 de outubro aconteceu esse massacre em Israel, e pessoas dizendo: eles mereciam isso. Então você aprova o que esse grupo terrorista fez? E as pessoas dizendo: sim, eu aprovo o que eles fizeram. Absurdo! Mas esse é um dos sinais da volta de Jesus. O povo de Israel, ele precisa ser perseguido, sim. Nós ouvimos isso só na época de Hitler, nas histórias. Nós ouvimos isso no tempo do nazismo, que perseguiu o povo judeu, queria exterminar o povo judeu. Mas ver isso nesse tempo agora não é por acaso. Ouvir pessoas dizendo que bebês foram degolados, mas como eram judeus, não tem problema. Que as mulheres judias foram estupradas, era judia, não tem problema. E apoiar um grupo terrorista, isso não é normal. Esse é um dos sinais. Porque os judeus, quando Jesus vier, os judeus precisam estar todos em Israel. Jesus vai juntar todos os judeus que estão espalhados por causa da perseguição. Todos eles vão voltar para Israel. Não ficará um só judeu fora da sua pátria, fora da sua nação. Esse é um dos sinais que nós precisamos observar. Isaías capítulo 11, versículo 10 até o versículo 12 diz assim: naquele dia, o herdeiro do trono, o profeta Isaías falando de Jesus, o herdeiro do trono de Davi, será uma bandeira de salvação para todos os povos. Ele morará na terra gloriosa, Israel, e todos virão procurá-lo ali. Naquele dia, pela segunda vez, o Senhor trará para Israel o resto do seu povo. Eles virão da Síria, do Egito, da Etiópia, de Elão, de Babilônia, de Amate e das terras próximas do mar. Ele dará um aviso a todas as nações e recolherá os israelitas espalhados por todo o mundo. Aqui está falando já da volta de Jesus. Jesus você vai ouvir agora, daqui a pouco a gente falar da tribulação, da grande tribulação. Nós vamos falar um pouquinho de novo para você entender melhor. Mas o profeta Isaías está falando já da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus vier, ele vai juntar todo o seu povo de novo para perto dele, todo o povo de Israel. Outro sinal que nós precisamos observar, além deste, de que o povo de Israel vai voltar todo para a sua nação. Não importa onde eles estiverem, todos vão voltar para a sua nação. Outro sinal que nós precisamos observar, os teólogos falam da reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Nós sabemos que o primeiro templo foi construído por Salomão, e esse primeiro templo foi destruído pelo rei da Babilônia. Depois nós sabemos que Zorobabel voltou e reconstruiu o templo que havia sido destruído, ou seja, reconstruiu o segundo templo. Zorobabel fez isso, mas Roma veio e destruiu o segundo templo. Então, estudando a escatologia, alguns teólogos dizem que haverá a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Então, quando você ouvir falar que o povo judeu voltou para sua terra,
e começou a reconstrução do terceiro templo, você pode saber que eles estão fazendo de novo o sacrifício diário no templo de Jerusalém, e isso virá acontecer futuramente. Você pode ter certeza que esse é um sinal da volta de Jesus, e que a volta de Jesus realmente está muito perto. Vai anotando os sinais aí. Mas talvez você esteja assim pensando: eu ainda fico em dúvida de quando vai acontecer a volta de Jesus. Quando é que o mundo vai acabar? Quando vai acontecer todas essas coisas? Eu quero tirar essa preocupação de você, até porque nem Jesus sabe quando Ele vai voltar. Nós temos sinais, Ele sabe desses sinais, mas só o Pai sabe, como nós lemos no texto. Mas você não deve ficar preocupado de quando vai acontecer. Você não deve ficar preocupado de quando virá o anticristo. Você não deve ficar preocupado quando será esse tempo do fim. Quando é que o mundo vai acabar com fogo, que o primeiro anjo vai tocar a trombeta e fogo e sangue vai cair do céu. Você não deve se preocupar em quando isso vai acontecer. Você deve se preocupar se você está preparado para o fim do mundo. Você deve se preocupar se você está preparado para a volta de Jesus. Você pode dizer amém? Não fique preso em quando, mas olha para você. Você está preparado para o fim? Se Jesus voltasse hoje, nós vimos no início, Jesus não vai voltar hoje porque esses sinais ainda não aconteceram. Mas se Jesus voltasse hoje, você está preparado para ser arrebatado? Para de repente nesse culto sumir? Opa, a irmã Elisete sumiu. Opa, o Wesley sumiu. Eu não quero estar falando isso aqui porque eu quero sumir também. Você está preparado para isso? Para ser arrebatado? Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 17 a 20. Jesus manda os 70 discípulos, 72, para uma missão: pregar o evangelho, levar a palavra naquele tempo para as pessoas, fazer milagres, curar os enfermos. E os 70, o versículo diz: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus responde: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ezequiel capítulo 8, você lê a respeito disso. Ou seja, eu estava lá no início, eu sei de todas essas coisas. Eu vi Satanás sendo lançado do céu como um relâmpago. Aí ele fala assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. A nossa maior alegria não deve ser porque Deus nos deu poder e autoridade sobre essa terra. A nossa maior alegria deve ser a nossa salvação, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. É isso que vai nos dar o direito de sermos arrebatados. Pode dar um glória a Deus. Apocalipse capítulo 13, nós lemos esse texto tremendo, nós falamos dele semana passada. E foi-lhe permitido, aqui já está falando da grande tribulação, que você vai entender há pouco. E foi-lhe permitido, falando da besta, fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, trocando em miúdos, como se diz, se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, nós não vamos entrar nesse estágio. Amém? Mas adorou a besta aqueles que os seus nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse texto está falando da grande tribulação, como eu disse. E falando da grande tribulação, eu
eu quero recapitular com você, eu quero falar de novo com você a respeito de Apocalipse. Apocalipse, que foi o texto que nós pregamos semana passada, Apocalipse 13. Apocalipse fala das revelações sobre o fim. Por isso muitas pessoas não querem ler Apocalipse, não querem estudar Apocalipse. E Apocalipse também apresenta Deus como juiz dessa era, e apresenta Jesus que virá para executar o juízo de Deus sobre a terra. E o livro que mais se aproxima do livro de Apocalipse é o livro do profeta Daniel. Mas tem um texto que diz em Daniel 12, 4 e 9, não está ali no slide. Tem um texto que diz, se você quiser ler em casa, que chegou a uma certa altura, tamanhas revelações de Deus para Daniel, que ele diz assim: olha, ele ordenou para que Daniel fechasse o livro até o tempo do fim. E agora Daniel tem uma correlação muito íntima com o livro das revelações, que é o livro de Apocalipse. Daniel capítulo 9, versículo 27, ele descreve a respeito da tribulação, e que essa tribulação ela vai durar 7 anos. E esses 7 anos de tribulação, que virá com muita dor, que virá com muita amargura na vida das pessoas que vão passar por ela, essa tribulação que vai durar 7 anos, ela vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte vai durar 3 anos e meio, que será a tribulação. E a segunda parte, que vai durar outros 3 anos e meio, que será a grande tribulação, que será o período final da tribulação. Daniel 9, 27. Esse rei, falando do anticristo, fará um tratado de paz com Israel, que deverá durar 7 anos. Depois de 3 anos e meio, ou seja, na metade da tribulação, ele quebrará a sua palavra. Ele vai obrigar os judeus a parar com todos os sacrifícios e ofertas religiosas. Lembra do terceiro templo que será construído? Voltarão de novo os sacrifícios diários no templo. Então ele vai fazer com que eles parem com esses sacrifícios. E depois, como ponto alto de todas as suas maldades, esse inimigo, falando do anticristo, vai desrespeitar horrivelmente o templo de Deus. Mas na hora exata em que Deus planejou, o terrível castigo acontecerá de repente contra este perverso. Na primeira parte da tribulação, que serão os 3 anos e meio, 7 anos de tribulação, vamos dividir no meio. Primeira parte, 3 anos e meio, vai ser o início do domínio do anticristo. Nesses primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele virá com um acordo de paz, ou com uma suposta paz, porque vai ter um tempo de duração. Ele vai estabelecer um reino mundial. Ele vai oferecer uma falsa segurança. Ele vai oferecer uma falsa estabilidade financeira. E ele vai se intitular como sendo o Cristo. E muitas pessoas, aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida, incluindo os judeus, se voltarão para adorar esse homem que será irresistível, será a melhor pessoa do mundo. Ele vai resolver todos os problemas do mundo inteiro de uma vez só. E nesse tempo, todos os judeus já vão estar de volta para sua pátria, já vão estar de volta a Israel. Os judeus vão reconstruir o templo, vão voltar a fazer os sacrifícios, tirando ainda mais o foco de Cristo, tirando ainda mais o foco do sacrifício que Jesus fez pela vida da humanidade inteira, anulando para si mesmo o único meio de salvação, que é o sangue de Jesus, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10 diz que mas Cristo entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados, como o único sacrifício de uma vez para sempre,
e depois se assentou no lugar de maior honra à direita de Deus. Então eles vão se distanciar cada vez mais do Senhor, anulando com os seus sacrifícios diários o sacrifício de Jesus na cruz. Terminados esses 3 anos e meio, após isso, o anticristo ele quebra o acordo que ele fez com os judeus e com aqueles que estão o adorando. E ele começa agora, a partir daí então, começa um tempo de apostasia, ou seja, as pessoas abandonam a sua fé. Essa é a primeira parte da tribulação. Os outros 3 anos e meio restantes, que é a segunda parte da tribulação, chamado a grande tribulação, que é o período final, onde Deus vai derramar a ira dele sobre a terra, o mundo inteiro vai começar a virar um caos. Por quê? Porque o anticristo vai revelar a sua verdadeira identidade maligna, e ele vai começar a perseguição. Muitas pessoas serão mortas quando souberem a proposta do anticristo. Aqueles que não aceitarem o sinal da besta na sua mão ou na sua testa, essas pessoas serão mortas. As pessoas que não aceitarem essa marca, elas serão mortas. E a palavra marca significa identificar o que lhe pertence, ou seja, todo aquele que aceita o sinal da besta automaticamente passa a pertencer à besta. Assim como quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, automaticamente nós somos selados, nós somos marcados com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós somos selados ou somos marcados para o dia da redenção. Justamente esse selo que é o nosso ingresso para nós sermos arrebatados, para nós entrarmos no céu. Então esse selo do Espírito Santo em nós nos identifica como aqueles que pertencem a Deus. Mateus 24, que é o texto base que nós lemos, fala da grande tribulação, que é o período final de 3 anos e meio da grande tribulação, esses 3 anos e meio de terror que vai acontecer sobre a terra. Versículo 16: então aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas da Judéia. Findou os 3 anos e meio, a primeira parte da tribulação, tudo muito bem, todos os problemas estão resolvidos, todo mundo está próspero, tem muita comida, tem muita coisa boa, ninguém tem problema mais. Os últimos 3 anos e meio começam então as perseguições, dias de pavor, dias de terror. Jesus disse: se eu não abreviasse esse tempo, até mesmo os escolhidos poderiam se perder. Então o texto diz, falando da grande tribulação, desses dias de terror, Jesus falando para os discípulos lá atrás, em Mateus 24: então aqueles que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas da Judéia. Aqueles que estiverem no terraço superior não devem nem mesmo entrar em casa para arrumar a bagagem antes de fugir. Aqueles que estiverem no campo não devem voltar em casa para apanhar roupa. Ai das mulheres grávidas e daqueles que tiverem filhos pequenos naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado, porque haverá perseguição tal como o mundo nunca ouviu em toda a sua história e nunca mais verá outra vez. Tem um texto em Apocalipse, você já deve ter ouvido, ou já deve ter lido, não vou entrar nele agora, que fala da mulher que foge para o deserto, ela foge do dragão e ele começa a persegui-la. Essa mulher é a igreja do Senhor. E esse texto cai justamente lá em Apocalipse, falando desse tempo de fuga, para aquelas pessoas que vão ter a última oportunidade de consertar a sua vida e de se render a Jesus. Na grande tribulação, o anticristo ele vai fazer um ataque final a Jerusalém de Deus, ao povo de Deus. E ele vai levantar ali uma imagem que insulta a Deus dentro do templo. Ele vai levantar a imagem da besta, e virão falsos profetas que vão persuadir as pessoas a se dobrarem àquela imagem. O texto fala sobre a abominação. As pessoas vão ter que se dobrar àquela imagem e a adorar, e assim então receber o sinal da besta. Apocalipse 13:15: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse
fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O que nós precisamos entender? Que todos aqueles que passarem pela grande tribulação, que será a parte final da tribulação, a pior parte da tribulação, todos aqueles que passarem pela grande tribulação, eles terão, se eles quiserem ser salvos, eles vão ter que pagar com a própria vida. Hoje nós temos Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, é muito mais fácil. Se as pessoas pudessem entender essa mensagem, por isso é uma mensagem urgente e muito importante. Jesus deu a vida para a nossa salvação. Nesse tempo aqui as pessoas vão ter que dar a sua própria vida, não adorar a imagem da besta e serão mortos. Eles terão que dar a sua própria vida pela sua salvação. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o tempo do fim, mas há uma urgência de nós espalharmos as boas novas do Senhor. Há um tempo de nós falarmos de salvação, há um tempo de nós falarmos de arrebatamento, há um tempo de falar que o nosso nome, o nome das pessoas que nós pregarmos o Evangelho, precisa estar escrito no livro da vida. Mas como isso acontece? A partir do momento que eu me rendo a Jesus, de verdade, automaticamente o meu nome é escrito, é arrolado nos céus, é escrito no livro da vida. Por isso essa urgência de nós falarmos sobre tribulação, sobre a grande tribulação e sobre o arrebatamento. E existem diferentes linhas teológicas, eu não sei se dá tempo de falar sobre. Ninguém marcou? Então pode ir. Existem diferentes linhas teológicas. Eu acho que semana passada eu parei justamente aqui, acerca da tribulação e acerca do arrebatamento. E essas linhas teológicas são chamadas de pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Onde você vai se encaixar aqui? Em qual dessas linhas você vai se encaixar aqui? Onde você entra aqui com toda a sua família? Eu estou me preparando para o fim, porque eu não quero viver essas coisas. Eu não quero ver os meus filhos vivendo essas coisas. E famílias inteiras, infelizmente, que se não se renderem a Jesus, vão passar pela tribulação e pela grande tribulação. Mas semana que vem nós vamos voltar. Se você quiser vir, nós vamos falar sobre o pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. E a partir daí você vai avaliar em qual dessas linhas teológicas você entra junto com toda a sua casa. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você não adorar pelo pavor dessa palavra, adore a Deus pelo menos pelo temor que você tem aí. O Senhor tem nos dado grandes oportunidades de aprendermos a respeito da sua palavra. O Senhor tem nos dado grandes oportunidades de nos realinharmos de novo no lugar que Ele nos colocou, e que nós mesmos, por causa do nosso dia a dia, por causa das nossas preocupações do dia a dia, saímos desse lugar que o Senhor nos colocou, dessa linha de frente que o Senhor nos colocou. Mas que nessa noite, através de tudo que você ouviu, mesmo com temor e tremor diante de Deus, que você possa se render a Ele, que você possa se voltar a Ele. Se você precisa fazer um concerto com Deus, já que esse é o ano do concerto, na verdade hoje é o dia do concerto, amanhã será o dia do concerto se você tiver tempo, depois de amanhã, se você tem consciência, esse é o exato momento de você se consertar com Deus e rever a sua vida. Enquanto nós adoramos ao Senhor, vai refletindo aí, onde você vai estar quando Jesus voltar? Você vai subir, você vai ser arrebatado no piscar de olhos, ou você vai permanecer nessa terra para viver tudo isso que foi falado aqui nessa noite? Analisa, porque a salvação é individual. Nós ensinamos o caminho, nós mostramos na nossa casa o caminho para os nossos filhos, mas eu não posso salvar meus filhos.
quem me dera se eu pudesse. Mas eu ensino o caminho, e eu também estou no caminho com eles, para que eles vejam em mim e queiram servir ao Senhor, seguir ao Senhor. Que seja assim também na sua casa. Creia e queira que toda a sua casa possa ser arrebatada no mesmo instante em que Jesus nos chamar. Amém? Feche seus olhos, por gentileza. Aleluia. Enquanto nós ouvimos essa canção, o Espírito Santo já está ministrando aí no seu espírito e no seu coração. Eu sei que as pernas às vezes ficam tremendo, tamanho peso dessa palavra. Eu sei que às vezes o corpo pode ficar arrepiando, tamanho peso dessa palavra, porque você sabe que a verdade de Deus, ela vai se cumprir no tempo certo, que o fim dessa era está próximo e que Jesus está te dando a sabedoria, o entendimento e a oportunidade de se preparar para o fim, em nome de Jesus.